Eu vou pedir a gentileza que você abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho conforme o relato de João. Evangelho de João. Nós vamos ler 3 textos do Evangelho de João hoje, ok? Evangelho de João. Eu vou falar os capítulos e aí na hora de ler, os irmãos acompanham nos versículos lá, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 1, capítulo 6 e capítulo 12, tá bom? Já em seguida eu falo os versículos que a gente vai ler em cada um deles, tá? Evangelho segundo João, capítulo 1, depois o capítulo 6 e por fim o 12, tá? Todos acharam aí o Evangelho de João? Nós vamos ler nesta ordem, tá? Primeiro o capítulo 1, depois o 6 e depois o 12, tá? Nessa ordem. Vamos iniciar lendo o capítulo 1, versos 40 ao 42, ok? João, capítulo 1, versos 40 ao 42. Este texto, portanto, da palavra de Deus diz o seguinte, João 1, capítulo 1, né? Versos 40 ao 42. Diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos lá para o capítulo 6, por favor. Versículos 8 e 9. Todos no Evangelho de João, né? Todos os textos. E agora capítulo 6, versículos 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? E por fim, vamos lá para o capítulo 12, por favor. Vamos ler os versículos 20 ao 22. João 12, versículos 20 ao 22. O texto diz o seguinte: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Até aí, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós. E nós cremos que ela, a tua palavra, é poderosa pela ação do teu Espírito Santo, Pai, para nos transformar, para nos corrigir, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós, mais uma vez, clamamos perdão pelos nossos pecados e clamamos o sangue de Jesus sobre nós, ó Pai. Por favor, Deus. E nós cremos na tua palavra porque ela é a verdade. Nós queremos ser santificados nesta verdade que é a tua palavra. Então que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos capacite nesta hora a sermos de fato ministrados e santificados pela tua palavra. Que possamos adquirir mais das feições e do caráter de Cristo em nós através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, porque ela é viva e ela é vida para nós, porque vem de ti. Que o Senhor me ajude nesta hora, Senhor, a comunicar esta palavra. Que o Senhor me capacite. Eu preciso do Senhor. A minha dependência está completamente no Senhor, porque sem ti eu nada posso fazer. Então que o Senhor me ajude a comunicar esta mensagem, Senhor, para a tua própria glória. E que o Senhor abra os ouvidos
de fato físicos dos meus irmãos, no sentido da atenção. Volta a mente deles não para a minha figura, mas para a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, e abre o coração de cada um para que possam receber esta palavra como uma semente em terreno fértil, Pai, para a tua glória. E nós clamamos todos juntos aqui. Fala, Senhor, por favor, fala conosco, porque nós, os teus servos, te ouvimos nesta hora. Precisamos disto, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Nós lemos então João, trechos ali, né, de João 1, João 6 e João 12. Né? Eu não sei se alguém notou alguma semelhança, algo em comum entre estes textos. Não sei se alguém notou. Mas se quem tiver ou quem não tiver notado, eu vou comentar sobre isso aqui. Os 3 textos mencionam um personagem específico. Não sei se vocês perceberam. Os 3 textos mencionam André, o discípulo, né? Veio a ser mais tarde apóstolo. Os 3 textos mencionam André, né? João 1, João 6 e João 12. Né? E nós vamos chamar esta reflexão aqui hoje de André, o evangelista. André, o evangelista. Mas eu quero dizer aqui, fazer um esclarecimento que evangelista, esse termo, né? Os autores dos 4 evangelhos que falam sobre a história de Jesus, o tempo de Jesus aqui na Terra, eles são chamados evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelistas. E como que o pastor então está aqui nesse momento chamando André o evangelista? Pastor, toma cuidado para não falar nenhuma heresia, para não falar besteira. O pastor não vai falar besteira, irmãos. Fiquem tranquilos. Não existe evangelho segundo André, né? Só segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Isso é um fato. Mas aqui a gente vai chamar André de o evangelista, não no sentido de alguém que escreveu a história de Jesus enquanto esteve aqui, mas no sentido de alguém que compartilhava das boas novas sobre Jesus, tá? Nesse sentido, um evangelista, alguém que falava de Jesus, tá? Eu quero apenas para fazer um contexto aqui, falar algumas informações sobre André. André era nascido em Betsaida, que ficava ali na Galileia, cidade próxima de Cafarnaum, onde Jesus morava, né? Jesus morava em Cafarnaum. E Betsaida, onde André nasceu, era próximo dali. André era o irmão mais novo de Simão Pedro, né? O que tudo indica, né? Eram filhos de um evangelho diz Jonas, outros diz João, né? Mas a raiz da palavra é a mesma, né? Em relação ao pai deles. E eram pescadores, né? André era pescador assim como seu irmão Pedro, né? Simão, que veio a ser Pedro. André também era amigo de Filipe. Em algumas ocasiões nós vemos os dois sendo citados ali juntos, né? Fazendo a mesma coisa na mesma ocasião ali, né? Tem algumas referências acerca disso, porque Filipe também era de Betsaida, eram da mesma cidade, provavelmente bairros vizinhos ali eles deviam morar, né? André foi o primeiro discípulo chamado por Jesus. Antes disso, ele era discípulo de João Batista. Mas a palavra fala em João 1, né? Nós lemos um pouquinho depois, mas ali em João 1, deixa eu ver aqui, no 35, né? Pode me acompanhar ali se você puder, por favor. João 1, verso 35. No dia seguinte estava João Batista, né? Outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E aí, mais tarde, ali no versículo 40, você pode pular ali. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. O outro era o próprio João, né? Apóstolo, o discípulo amado, né? Então, ele junto com João foram os primeiros discípulos chamados por Jesus, André, né? E André, ele morre, né? Ele chega ao fim da sua vida e ele morre em uma cruz em forma de X, que mais tarde veio a ser conhecida como Cruz de Santo André. Ele morreu numa cruz desta maneira porque ele, igual a Simão, né, não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus, com a cruz na mesma posição, né?
Então ele morre desta maneira, crucificado em uma cruz em X. Mas o fato aqui, eu trouxe apenas algumas informações para conhecimento. O fato aqui é que André era um evangelista. André era evangelista. André era alguém que falava do evangelho. André era alguém que falava de Jesus. André era alguém que levava as pessoas literalmente até Jesus. E nós vamos observar isso aqui. Nós vimos isso aqui nesses 3 textos. Eu vou focar aqui de uma maneira um pouco mais próxima neles para a gente poder observar isso. André era alguém que levava as pessoas a Jesus. E eu quero que você leia ali comigo, por favor, novamente o texto de João 1, do 40 ao 42, porque André, ele, de certa maneira, nós podemos dizer que ele tinha um público-alvo. Claro, todos são alvo da pregação do Evangelho, né? Não há aqui uma como se fala, não é discriminação, mas uma separação, não há. Mas ele tinha aqui nessas ocasiões um público-alvo, tá? Leia ali comigo primeiro João 1, do 40 ao 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, até o local onde estava Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O primeiro público-alvo de André que nós podemos ver aqui, de André o evangelista, o primeiro público-alvo dele aqui era a sua família. Era a sua família. O que a palavra nos fala aqui? Que ele seguiu a Jesus, ele juntamente com João. E o que ele fez? Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Não era o seu irmão apenas o seu próximo, era o seu irmão biológico, o seu irmão de sangue, que morava na mesma casa, né? Nascido dos mesmos pais. E ele procura primeiro a sua família. Ele, vamos colocar dessa maneira, recém-convertido, porque ele tinha passado o dia ali com Jesus, ele e João, nós lemos isso ali no versículo 39, eles passaram aquele dia com Jesus, André e João, e depois, no outro dia, ele encontra o seu irmão Pedro. Ele fala: olha, Pedro, é o seguinte, meu irmão, a gente achou aquele que a gente estava esperando nossas vidas inteiras, porque a gente orou a nossa vida inteira. Nós encontramos, achamos o Messias, o escolhido, o Cristo de Deus. Nós achamos. Recém-convertido, de certa maneira assim, recém-convencido de que Jesus era o Messias, ele prega para o seu irmão: achamos o Messias, achamos a salvação de Israel. Ele testemunha ao seu irmão. E eu quero que você pense comigo, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente, mas mais tarde, depois deste episódio, Paulo vai falar lá para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, Paulo vai falar o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. É pior do que o descrente, ou em algumas versões é pior do que o incrédulo. É pior do que o incrédulo. Então, assim, primeiro público-alvo de André foi a sua família, o seu irmão. Nosso primeiro público-alvo, de certa maneira, vamos colocar nessas palavras, para a pregação do Evangelho, tem que ser aquele da nossa casa. Tem que ser aquele da nossa casa. A palavra fala em um determinado texto ali que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma, né? Nós poderíamos adaptar de certa maneira isso, né? Esse texto: ganhar o mundo inteiro, ganhar o próximo, ganhar as nações, mas perder os da sua casa. Que proveito traz ao homem, né? Que isso aconteça. Isso não é bom. Nós temos que pensar primeiro nos da nossa casa, não apenas nestes, mas primeiro nestes. Primeiro nestes. E aí a pergunta que fica aqui para nós é: como fazer a diferença na vida dos nossos familiares? Como fazer a diferença no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, na vida da nossa família?
Muitos de nós aqui têm a sua casa, o seu núcleo familiar aos pés de Jesus. E graças a Deus por isso, mas outros também não têm. E muitos não têm familiares que estão convertidos a Jesus. Há primos, tios, avós que precisam ouvir do Evangelho. E como nós podemos, pensando aqui no que André fez, como nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos familiares? Como é que a gente pode fazer isso? Ter o primeiro público-alvo nosso para falar do Evangelho como a nossa família. Esse é o nosso primeiro público-alvo para pregar o Evangelho. Família. Mas também André, ele não se restringe à pregação do Evangelho para sua família, para o seu irmão, aqui no caso, né? Eu peço que você leia comigo de novo lá, o segundo texto, né? João 6. João 6, versos 8 e 9. João 6, versículos 8 e 9. Estou em João 7 aqui. João 6, versos 8 e 9. Ali é o episódio da multiplicação de pães e peixes, né? E esse texto diz o seguinte, João 6, do 8 ao 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Um menino com 5 pães e 2 peixes, né? Uma multidão ali de quê? 5.000, salvo engano, né? O que é isso para tanta gente? Que valor isso tem diante de um público tão grande? Segundo o público-alvo de André, para ser levado até Jesus, para que conheça Jesus, são os desvalorizados. São os desvalorizados. E nós vemos esse exemplo aqui através desse menino, provavelmente uma criança que... Eu vou usar um termo aqui, os irmãos, por favor, compreendam, mas era uma multidão ali de 5.000, né? 5.000 pessoas, salvo engano, além de mulheres e crianças, né? Eles não contabilizavam nessa época as mulheres e crianças, então eram 5.000 homens, pelo menos, lá com suas esposas, os seus filhos. E para, óbvio, mais de 5.000 pessoas, o que era 5 pães e 2 peixes? Era irrisório. Era praticamente, aspas, né? Inútil aos olhos humanos, né? Aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus ele fez um milagre. Mas aos olhos humanos, muitas vezes aos nossos olhos, as pequenas coisas elas são desvalorizadas. Elas são menosprezadas. E aqui, eles estavam em um momento de escassez. Sem dinheiro para comprar alimento para todo aquele povo. Eles foram lá ouvir o sermão de Jesus, estavam recebendo, mas estavam já ali há um bom tempo. E aí começou uma movimentação dos próprios discípulos: Senhor, esse povo está com fome. A gente tem que dar de comer para eles. Eles estão aqui ouvindo a palavra, mas a gente tem que não só alimentá-los espiritualmente, mas também fisicamente. E Jesus sabia muito bem disso, né? E nós vemos aqui Jesus, eles falando isso com o Senhor, né? E aí no capítulo 6, versículo 5 ali, né? Acompanhe ele comigo. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Eu acho que Jesus tinha um senso de humor bem apurado. Eu penso comigo assim. Eu gosto de pensar dessa maneira. Porque vendo aquela multidão, vendo toda aquela situação, será que ele não sabia onde eles iam comprar pão? E nós vemos isso aqui, a resposta no versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele bem sabia o que estava para fazer. Mas o fato é que aparece ali um menininho com alguns pães e peixinhos, e André, o que ele faz? Ele o leva até Jesus, né? Ele o leva até Jesus. Senhor, está aqui, esse pequenino aqui, uma criança,
Mas ele questiona a si mesmo como aquele recurso tão pequeno poderia ajudar, né? Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora as esposas e filhos. Isso aqui vai ajudar no que, Senhor? Tem aqui, mas no que vai ser útil esse recurso? No que esse menino vai ajudar? Vamos mandar ele embora. E às vezes a gente se apresenta diante de algumas situações com o coração um tanto endurecido, né? Como se a gente, fazendo uma paráfrase do que André diz aqui, talvez ele não disse isso verbalmente, não sabemos se isso estava no seu coração ou não, mas ele, veja ali as palavras dele, né? 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente, Senhor? Que valor que isso aqui tem? No que isso aqui vai ajudar? Esse menino aqui... E às vezes a gente fala mais ou menos assim, isso aqui, esse recurso, ou então fulano, esse fulano aqui vai ajudar em quê? Não, isso aí não dá nada não. Isso aí não vai dar em nada. Aquele lá, outro, não, aquele lá não compensa tentar pregar o evangelho para ele. Aquele lá é duro. Aquele lá é duro. É o Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não adianta. O outro lá, o fulano, não. Aquele lá, eu já tentei, já preguei o evangelho para ele, aquele lá não vai mudar não. Não vai adiantar. A gente desvaloriza, a gente menospreza. E se você se lembrar comigo, em outra ocasião registrada por Lucas, lá no capítulo 21, nós temos a oferta da viúva pobre, né? E esse texto fala o seguinte em Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. E viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A viúva? Mas é 2 moedinhas. Como é que eu vou pagar uma conta de luz com 2 moedinhas? Como é que eu vou pagar a conta de água lá da sinagoga com as 2 moedinhas? Não serve de nada. Humanamente, né? Humanamente. Mas Jesus fala que verdadeiramente esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. E aqui Jesus, obviamente, não está falando para nós esvaziarmos as nossas reservas bancárias e pegarmos os nossos bens e entregarmos. Não é isso. Obviamente não é isso. Mas é que ela entregou mais do que apenas um dinheiro. Ela entregou o coração. Ela entregou o coração para ele. E às vezes a gente menospreza essas coisas, né? Duros que somos. Às vezes o nosso coração é embrutecido pelas coisas, pelas rotinas, pelas correrias, pelas circunstâncias, né? A gente menospreza, a gente desvaloriza as pequenas coisas, os pequenos começos. Assim como talvez, não sei, mas talvez pode ter passado no coração de André ali, nossa, mas é um menininho com 5 pãezinhos. Vai ajudar em quê? O que vai adiantar isso aqui? Mas é uma viúva pobre com 2 moedinhas, o que vai adiantar isso aqui? Não adianta. Não adianta. Esse camarada aqui, ele não vai servir. Mas remando, vamos colocar assim, remando contra a maré, né? Assim que se fala, né? André, ele leva esse menino até diante de Jesus. Ele leva um menino desvalorizado aos olhos humanos, sem recursos, sem potencial, humanamente falando, e através dele Jesus faz um grande milagre. A gente não pode desvalorizar os pequenos começos, a gente não pode desvalorizar os pequenos recursos, as pequenas coisas, como muitas vezes humanos falhos que somos, nós acabamos fazendo. Falamos da família, falamos daqueles que
são desvalorizados humanamente, né? Esses eram público-alvo de André, o evangelista, para serem levados até Jesus. E o terceiro e último que eu quero comentar aqui, eu peço que você abra lá em João 12 novamente, por favor. Terceiro público-alvo são aqueles que são diferentes de nós em algum aspecto. Esses são um público-alvo para a pregação do Evangelho. Aqueles que são diferentes de nós em algum aspecto. Leia lá comigo João 12 novamente, por favor, a partir do verso 20. Aqui na minha Bíblia o título é Alguns gregos desejam ver Jesus. E esse texto fala o seguinte ali. João 12, a partir do verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então veja ali que primeiro esses gregos eles chegam até Filipe e manifestam um desejo de conversarem com Jesus. E aí Filipe ele vai até André e fala: ó, tem um pessoal aí, uns gregos aí querendo conversar com o mestre. E aí os dois vão até Jesus e compartilham esse fato. E aí Jesus depois ele inicia um discurso ali para todos ouvirem, enfim, né? Nós podemos ler isso depois no capítulo, na sequência. Mas o fato é que esses homens eram o quê? Gregos. Eram de outra nacionalidade. Certo? Eles não eram judeus que viviam na Grécia. O que tudo indica, eles eram eram gregos prosélitos, novos convertidos. Ou seja, gentios. Eles eram gentios. E os discípulos eram judeus, inclusive André. Só que veja que eu entendo que eles já tinham entendido esse princípio do Evangelho, porque ele não se importou que eles eram gregos. Eles foram comunicar a Jesus que tinha ali algumas pessoas de outra nacionalidade querendo vê-lo, querendo conversar com ele. E mais tarde Paulo também vai dizer algo que pode complementar esse pensamento, que está lá em Gálatas 3:28, que diz assim: que desta forma não pode haver judeu nem grego. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem nem mulher, no sentido de distinção, né? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, olha, é o seguinte: a partir de agora não tem mais esse negócio de só o judeu pode adorar, o grego não pode, o outro nacionalidade não pode, o persa não pode, só o homem pode fazer, adorar, só a mulher não pode, só o liberto pode adorar, o escravo não pode. Não tinha mais isso. Não tinha mais isso. Não pode haver judeu nem grego. Não pode haver escravo nem liberto. Não pode haver homem nem mulher. Distinção entre vocês, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos vocês são um em Cristo Jesus. Então veja aqui que André, junto com Filipe ali, o seu companheiro, nós podemos ver por esta ótica que eles preparam um caminho até que esses homens, até que esses gregos e esses gentios chegassem até Jesus e adorassem a Ele. Porque nós lemos claramente, deixa eu voltar aqui João 12, nós lemos claramente que Filipe foi comunicar esse fato a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Senhor, tem uns gentios aí querendo ver o Senhor. São gregos, mas eles querem conversar com o Senhor. E Jesus começa o seu discurso. E há uma história bem conhecida nossa, está lá em João 4, me acompanha lá por favor, João 4, volta um pouquinho na tua Bíblia. João 4, a partir do verso 20. Já preguei sobre esse texto aqui,
sobre a mulher samaritana, mas em João 4, a partir do verso 20, há um trecho da conversa ali que eu quero destacar aqui para os irmãos, conversa entre Jesus e a mulher samaritana. João 4, a partir do verso 20. Esse trecho fala o seguinte: a mulher falando para Jesus: os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais os que não conhecem. Ela era uma gentia, só lembrando, ela era samaritana. Tá? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas já vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele estava dizendo aqui, a adoração não vai ficar restrita a um local específico. A adoração que Deus quer, que Deus deseja, onde quer que vocês estejam, é que seja em espírito e em verdade. Ponto. E já chegou a hora. De fato já chegou, o Senhor fala aqui. E aos olhos deles era um povo rival, era um povo gentil ali, um povo inimigo. E Jesus também abre um caminho para que essa mulher possa adorá-lo, assim como André fez com aqueles gregos, sem distinção de um e de outro. Ah, não, é grego, não pode adorar, não. Para aí, pode voltar para casa. Não tem mais isso. André, o evangelista, entendeu isso. E a pergunta que fica aqui nesse caso, daqueles que têm alguma diferença em relação a nós, que são público-alvo da nossa pregação, é como fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, que são tão diferentes de nós tantas vezes, e que muitas vezes a gente resiste em se aproximar. O evangelho é para eles. Nós não lemos aqui, Paulo falando, não tem judeu nem grego, não tem escravo nem liberto, não tem homem e mulher, não tem distinção. Então o evangelho é para todos. Então como que a gente pode fazer diferença na vida daqueles que de alguma maneira são diferentes de nós, em algum aspecto? Seja em pensamento, seja na nacionalidade, como eles tanto prezavam, davam importância. Como? O evangelho é para eles. Para aquele cara lá no trabalho. Para aquele vizinho meio chato. Aquele colega de estudo, de escola, de faculdade. Para aquele aluno na escola. Para aquele familiar de coração duro. Que pensa tão diferente da gente muitas vezes. É preciso que a gente precisa entender que adorar a Deus não pode ficar restrito apenas a um grupo que seja do nosso interesse. Porque senão vira um clube, e aí fica muito legal, muito fácil, né? Fica muito legal a gente fazer um clubinho. É isso que o nosso ego quer muitas vezes. Adorar a Deus não pode ficar restrito apenas a um grupo do nosso interesse. É preciso que todos sejam levados a Jesus por um caminho que será aberto através do nosso testemunho, através da nossa atitude, assim como André fez. Ele levou o irmão, seu irmão biológico. Ele levou um menininho que não tinha recurso nem potencial nenhum. Ele levou uns camaradas de uma nacionalidade diferente, que para eles era mal visto naquele tempo. Jesus estava justamente rompendo essa barreira. E a pergunta é essa: como romper essas barreiras? Como romper essas barreiras? É só em Deus que a gente vai encontrar essa resposta. E eu quero encerrar dizendo isso através desse relato de André, o evangelista. André, o evangelista.
ele realizava essa tarefa, ele cumpria esse papel de levar as pessoas até Jesus. Nós vemos aqui, ele cumpriu. Ele cumpriu um papel que hoje é nosso, levar as pessoas até Jesus. Quem quer que fosse. E a gente? E eu? E você? A gente tem levado pessoas até Jesus? E claro, nós queremos ser instrumentos, ver pessoas se convertendo e ver as coisas acontecendo, mas aquela coisa que também Paulo fala, né? Que um planta, o outro rega e o outro colhe, né? A gente não tem que, eu entendo dessa maneira, a gente não tem que buscar uma dessas tarefas, ou então todas até, né? A gente tem que cumprir o processo onde Deus nos coloca para cumprir, para trabalhar. Seja semeando a palavra, seja cultivando ali, adubando, regando, ou seja colhendo, quando a pessoa se rende aos pés de Jesus. Às vezes algum desses processos a gente não vai ver. O nosso papel é simplesmente fazer o caminho, levar as pessoas até Jesus. Seja qual for a etapa do processo, onde a gente estiver, em casa, no mercado, no ônibus, no trabalho, lá na padaria, no posto de gasolina, abastecendo nosso carro. E será que nesses contextos onde cada um de nós está, será que a gente pode ser chamado de evangelista? Assim como André foi um evangelista? André era um evangelista. Rafael pode ser chamado de evangelista. Maria pode ser chamada de evangelista. Miriam pode ser chamada. Daniel pode ser chamado de evangelista. Cada um de nós, a gente precisa se perguntar isso. Nós podemos dizer que nós somos evangelistas, aqueles que levam de alguma maneira as pessoas até Jesus? Que o Senhor nos ajude a responder essa pergunta para nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém? A gente convida a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque eu entendo que é uma palavra onde o Senhor nos chama novamente, Pai, para cumprir o propósito do Senhor nesta terra, que é ir por todos os locais, por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas nos ajuda a entender que muitas vezes este mundo onde nós devemos ir é o nosso contexto, de certa forma o mundo onde nós estamos inseridos, aquele local, a vizinhança, a empresa, a faculdade. Às vezes a gente fala em mundo e pensa em nações, lá na China, lá na África. E é importante que o Senhor tenha levantado pessoas para isso, mas às vezes é o mundo que está aqui ao nosso lado, o nosso vizinho de porta, aquele familiar que é tão difícil de lidar, tão endurecido no seu coração. Que o Senhor nos ajude a ir até este mundo onde essa pessoa está e levar essa pessoa até o Senhor. Seja em qual processo for, da semeadura, do plantio, seja no regar, no adubar, no tratar, Senhor, cuidar ali, seja na colheita, Senhor. Quando o Teu Espírito Santo finalmente convencer esta pessoa de que ela precisa de Jesus, seja em qual momento for, nos ajude a ser como André, o evangelista, aquele que levava as pessoas até Jesus sem restrições, sem distinção de quem era quem. Ele simplesmente levou pessoas até Jesus.
Que nós sejamos assim, Senhor. Esta palavra eu entendo, Senhor, ela é para mim e ela é para os meus irmãos, é para nós como igreja aqui hoje. Que o Senhor nos ajude a ser de fato evangelistas, aqueles que não se envergonham do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas depois também do grego e de todas as nações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine. Tua palavra fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se nós não sabemos como fazer, se nós não sabemos como superar a vergonha, a timidez, nós não sabemos as estratégias, então nos ensina, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, diretamente nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, nos ensina. Porque nós precisamos de alguma maneira, através de alguma estratégia vinda do Senhor, levar as pessoas à nossa volta a Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ensine. E nós dizemos agora: Senhor, eis-nos aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória é que nós oramos e agradecemos. Amém.